prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a este que é o programa televisivo da campanha Benzeno Não é Flor que se Cheire. Esta é uma iniciativa da FEPOSPETRO, Federação dos Empregados em Postos de Combustíveis do Estado de São Paulo, e também do Ministério Público do Trabalho, com o apoio importantíssimo do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, da Fundacentro, ligado ao Ministério do Trabalho, e também da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. A cada programa da série, nós também recebemos o presidente da FEPOSPETRO, Luiz Arraes, que também preside o Simpospetro de Osasco e região, para falar não só do histórico da campanha, bem como as novidades da mobilização. Presidente, bom recebê-lo aqui novamente. Eu fico feliz de estar mais uma vez aqui, agradeço a oportunidade de poder estar passando para os trabalhadores a nossa preocupação com relação à saúde dos trabalhadores, falar um pouco do movimento sindical como um todo, principalmente num momento oportuno, num momento de muita turbulência política, e precisamos que os trabalhadores estejam envolvidos com as causas do sindicato, que são as causas do trabalhador. Isso que une os trabalhadores e os sindicalistas, né, presidente? Isso nos une e essa preocupação que o sindicalismo e o movimento sindical e nós temos com a saúde do trabalhador e com as outras áreas também, é importante, e importante que a gente consiga chegar no trabalhador através da informação, porque só com isso nós vamos conseguir politizar os trabalhadores e trazer o trabalhador para dentro dos sindicatos. Nós temos essa preocupação com essa questão do benzeno na gasolina, que é um composto químico que faz parte da composição da gasolina, e já há mais de 20 anos a gente vem com essa preocupação. Nós não temos no Brasil uma estatística com relação às causas das mortes, porque, infelizmente, a rede pública de saúde do Brasil não é treinada para isso. Nós tínhamos essa previsão, inclusive, na criação do Sereste, existia essa previsão de treinar a rede pública para quando chegasse num ponto de socorro ou num hospital alguém com algum problema, a primeira coisa que o médico deveria fazer é perguntar em que ele trabalha para fazer o nexo causal, para saber se aqueles sintomas daquela doença não é proveniente do trabalho dele. Então, nós com essa preocupação com o benzeno, que é uma substância altamente cancerígena, já há mais de 20 anos nós vem com essa preocupação. Participamos da primeira comissão criada no Brasil para tratar do benzeno, que foi uma comissão estadual do benzeno, criada aqui em São Paulo, na Fundacentro. Nós estivemos lá com os nossos dirigentes envolvidos na comissão e fizemos blitz nas rodovias, nas estradas, nesses caminhões que transportam combustível, e nós encontramos coisas absurdas. Por exemplo, nós encontramos um caminhão com 18%, 19% de benzeno na composição da gasolina, onde o permitido é 1%. E para os técnicos não existe nível seguro. Em qualquer nível ele causa câncer. Imagina com 18%. Então nós encontramos essas aberrações, e esse trabalho dessa comissão estadual fez surgir uma comissão nacional do benzeno, e nessa comissão nacional nós tivemos também participação dos nossos dirigentes, da nossa federação, e foi lá criado algumas NRs, entre elas a NR 9, que no anexo 2 trata especificamente dos trabalhadores de posto de gasolina. Ainda está gerando muita polêmica, porque tudo que trata de assunto relacionado à saúde do trabalhador gera algum custo, o setor patronal não contente, fica criando empecilho, e a gente está discutindo ainda para que essa NR seja efetivamente posta em prática. Então, diante de tudo isso, surgiu essa Comissão Nacional do Benzeno, que é uma proposta nossa, junto com o Ministério Público, com apoio do Sereste e da Fundacentro. Nós elaboramos essa campanha em 4 partes. A primeira parte era dirigida aos nossos diretores da Federação e dos 17 sindicatos filiados, e dos nossos funcionários, que era justamente para que o nosso pessoal se informassem bem, para saber do que se tratava, para dali a gente ir para a base, informar os trabalhadores, dizer para os trabalhadores o que era, uma vez que nós já estávamos munidos sabendo de que se tratava. Então, esse seminário foi feito em Campinas, teve uma transmissão de rádio e tudo mais, foi um seminário enorme, foi muito sucesso. A segunda parte, nós já nos dirigimos aos consumidores, aos proprietários de carro. Nós espalhamos nas 10 principais rodovias do estado de São Paulo
uns outdoor informando, e aí nós já estávamos informando da campanha, informando sobre uma lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa, a Lei 16.656 de 2018, que é do deputado Marcos Martins, uma lei que foi muito custo para aprovar essa lei. Nós fizemos várias audiências públicas na Assembleia Legislativa, em algumas cidades do interior, para reforçar, nós aprovamos umas leis municipais em grandes cidades do Estado, para reforçar e conseguir aprovar na Assembleia Legislativa. Nós conseguimos aprovar a lei. Uma vez aprovada, nós tivemos mais um trabalho que foi vetada pelo governador, o então governador Geraldo Alckmin, veja que é médico, um governador médico, e vetou a nossa lei. Nós tivemos um trabalho de derrubar o veto do governador, aí já foi uma grande vitória, porque nós conseguimos derrubar o veto do governador, e nesses outdoor, a gente já pôs lá que o benzeno não é fogo se cheira, e já estampamos a lei, os outdoor, dizendo o seguinte, agora é lei, o abastecimento do automóvel tem que ser só até o automático. Disparou aquele automático, deu aquele clique, tem que cessar o abastecimento. Então, é lei. Por que isso? Primeiro, para preservar o bem maior que é a vida. Uma vez que o trabalhador fica lá enchendo, ele vai inalando mais combustível, porque até para isso ele tem que ficar mais próximo, e ele vai inalando mais, e aí ele vai respirando mais gás do benzeno, e o risco de ter um câncer é muito maior. Então, a primeira providência é prevenir a questão da saúde do trabalhador. A segunda é com relação ao meio ambiente, porque também esses gases no meio ambiente prejudicam o meio ambiente. E a terceira, o próprio veículo do proprietário lá, porque numa hora que você está enchendo demais, aquele respiro que é para sair só ar, ele volta a gasolina por ele, vai para o filtro, que é um filtro caro da base de carvão, estraga o filtro e dá prejuízo. Então, por esses três motivos, tem essa lei. E a quarta e última etapa da campanha é uma campanha televisiva, através das TVs comunitárias do Estado de São Paulo, que nós vamos fazer em todo o Estado de São Paulo, até o final do ano, essa campanha televisiva. E aí nós não vamos parar. Vai ser sempre essa preocupação da Federação e dos sindicatos filiados. Nós pretendemos fazer outras campanhas, inclusive distribuindo material nos parques públicos, nos shopping centers, nas grandes avenidas, e vamos aí. Enquanto tiver qualquer risco na saúde do trabalhador, nós vamos estar lá junto com os trabalhadores. E atenção aos sintomas: sonolência, enjoo, taquicardia, dor de cabeça, tremores, confusão mental, perda de consciência, pode ser benzenismo, contaminação ou via cutânea ou via respiratória deste elemento presente nos combustíveis. A gente vai esclarecer mais sobre isso, mas antes apresentar o nosso convidado especial de hoje, que vem lá de Ribeirão Preto, Vanildo Custódio de Souza, diretor tesoureiro do Simpospetro, lá da região. Uma alegria recebê-lo aqui, Vanildo. Prazer, satisfação de estar vindo ao programa, para a gente poder estar melhor esclarecendo todas as dúvidas que existem com referência à questão do combustível, no posto de combustível, né? Ou seja, do perigo à saúde eminente à categoria nossa, que é os trabalhadores frentistas de posto de combustível. Então, eu acho que é importante a gente estar vindo aqui no programa e estar passando todas as informações. Essa cartilha, ela foi muito bem elaborada, no sentido de esclarecer realmente qualquer dúvida dos trabalhadores, no sentido de orientá-los na questão do manuseio do produto e evitar qualquer contato, inclusive na pele, né, quando derrama combustível. Em Ribeirão Preto nós temos um trabalho, eu faço parte do Conselho Municipal de Saúde, lá em Ribeirão Preto, sou conselheiro lá e também participo de todas as atividades do Sereste, das atividades não só de Ribeirão Preto, do Sereste de Ribeirão Preto, mas também de Araraquara e São Carlos, que faz parte da nossa base territorial, que engloba aí em torno dos 57 municípios. Então, nós fazemos esse trabalho de conscientização, além do nosso jornal informativo A Hora do Frentista, que nós temos distribuído também para os trabalhadores. Existe a matéria sobre essa questão da cartilha, da orientação, e as cartilhas já está terminando já de ser distribuída nos postos de combustível, no sentido de estar orientando todos os nossos trabalhadores, que em torno hoje é de 4.500 trabalhadores da região,
Ribeirão Preto. Nas cidades, a gente procura informar bem os trabalhadores da importância que tem, inclusivamente o sindicato, a representação sindical, né, que está orientando os trabalhadores no objetivo de realmente evitar os acidentes, né, que ocorrem em muitos postos de combustível. Lá em Ribeirão Preto, a cidade de Ribeirão Preto, nós tivemos um trabalho muito importante do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, onde foi feito levantamentos com os proprietários, funcionários de postos de combustível, onde muitos trabalhadores usavam um paninho, uma flanela no ombro. Isso na hora do abastecimento do combustível, tem muitos clientes que exigem que o combustível não fosse derramado na pintura. E isso, quer dizer, encher além do automático e ainda não queria que derramasse. Que derramasse na pintura. Tá. Então, era um sacrifício para o trabalhador. E hoje que essa nova lei, que o nosso presidente acabou de falar aqui, o Luiz Arraes, veio fortalecer ainda mais a campanha aí contra essa questão aí do benzeno, né, contra o manuseio do produto benzeno na gasolina. Isso faz com que nós podemos cada vez mais fortalecer essas campanhas nos postos de combustível. Presidente, por que esse paninho tão tradicional ele tem que ser abolido? Qual que é o risco dele? É muito importante saber, e aí entra bem essa elaboração dessa revista. Nós fizemos uma revista bem didática, bem simples, explicativa, e que ela é direcionada para o nosso frentista, mas também para o público em geral. Quem não já viu numa oficina mecânica, o pessoal lavando a mão, lavando gasolina, as peças com gasolina, sim, sem nenhuma proteção ali, ele está sendo contaminado com aquilo ali. Quem não já viu alguém abastecer um carro e ter no banco traseiro os vidros abertos, crianças, senhoras, às vezes até gestantes, no banco traseiro. Então, tudo isso informa nessa revista. É importante saber, o pessoal conhecer o benzeno, ela é bem explicativa, bem didática, bem de fácil leitura. As crianças, atrai as crianças porque é um gibizinho. Saber que não é só na gasolina que tem o benzeno, tem no plástico, na borracha, nas tintas, nos agrotóxicos e até em remédio. Então, nós precisamos ter bem informação, porque essa lei só vai pegar se a gente tiver educação, educando o povo, com informação é que nós fazemos. Tem muita coisa do Brasil que só pega quando você mexe no bolso. Como essa lei não tem o governo não tem um interesse em fiscalizar, nós só vamos conseguir fazer com que ela pegue se for com educação. Então, o nosso trabalhador, antes, trabalhava com aquele paninho, ou no bolso ou no ombro, quem não já viu, aquela flanelinha no bolso, que ele colocava na boca do tanque ali, colocava o bico para encher, para que não molhasse a pintura. Muitas vezes o cara ia enchendo até na boquinha ali, molhava aquele paninho, ele terminava, botava o paninho molhado no ombro e não sabia que ele estava sendo, através da pele, que é benzeno, e estava levando a roupa suja com benzeno para contaminar a família dele em casa. Então, tudo isso tem na previsão, inclusive, na NR, nós tratamos disso, e informamos o trabalhador. Hoje, esse paninho já foi abolido no Brasil inteiro. Os frentistas já não usam. E agora ele tem um apelo. Primeiro ele apela e diz, olha, é para proteger minha saúde, proteger o meio ambiente e proteger seu carro. Se mesmo assim o proprietário insistir, tem a lei agora. Ele, não, mas mesmo diante de tudo isso, ainda tem a lei. Tem uma lei que me proíbe, eu não vou contra a lei. A lei me proíbe abastecer após o automático. Então isso está pegando, em todo o estado de São Paulo está fazendo, tudo que nasce de importante no Brasil geralmente começa aqui em São Paulo, aqui é o carro-chefe da nação. Nós esperamos que essa lei se espalhe pelo Brasil todo e que a gente possamos fazer uma lei nacional e que aí a gente já envolva também os fabricantes de veículos, para que saia no manual, dizendo que só tem que abastecer até automático, que saia um adesivozinho na tampa lá do tanque, dizendo abastecer só até automático. Tudo isso são coisas que a gente pretende, inclusive, pedir reunião com a FAVEA, a Associação dos Fabricantes de Veículos, para que a gente consiga penetrar nesse mundo tão duro aí do pessoal. Porque não é fácil proteger a saúde do trabalhador. É muito complicado. E nós temos um problema mais sério ainda. O combustível é uma cadeia. Ele vem da extração, o refino, a distribuição e a revenda. E nós entendemos que qualquer custo, em caso de indenizações, em caso de IPIs, em caso de... Os custos disso não pode ficar só com a revenda. Porque a gente vê aí, tudo fica com o revendedor. A distribuidora para trás, eles ganham sem ter nenhum custo. Se você operar um posto de gasolina hoje
e você quiser encerrar suas atividades, e aquele solo estiver contaminado, a responsabilidade de descontaminar aquele solo é sua. E a distribuidora, que às vezes ficou 15, 20 anos junto contigo ali, não tem responsabilidade nenhuma. Então, eu defendo que essa cadeia seja distribuída para isso. Nós não conseguimos implementar na nossa categoria um plano de saúde, porque é caro e o custo fica só com a revenda. Por que os outros também não ajudam a bancar esse plano de saúde para que os trabalhadores tenham uma assistência médica mais adequada? Então, tudo isso são coisas que acontecem só no Brasil. Em países desenvolvidos, quando acontece de um trabalhador ser contaminado e ter que ter uma indenização, todos os agentes que tiveram aquela são chamados para isso. E no Brasil não tem essa conexão. Então, nós defendemos que a cadeia é responsável por tudo e que o frentista lá na ponta tenha o seu emprego e a sua saúde garantida. Não basta a gente ter só emprego. Nós queremos emprego e queremos que seja emprego de qualidade. Por isso que nós, do movimento sindical, temos essa preocupação de atender o trabalhador em todas as áreas. E o trabalhador tem que entender a importância do sindicato na vida dele. Ele tem que participar efetivamente do sindicato dele, participar das assembleias, das lutas, porque só se conquista se tiver força. E a força do sindicato não é a diretoria do sindicato junto com a federação. A força do sindicato são os trabalhadores. Então, os trabalhadores têm que estar atento no que acontece no sindicato, participar da Assembleia para a elaboração das pautas de reivindicação para o fechamento da convenção coletiva, denunciar as empresas que não estão cumprindo a convenção coletiva e a legislação em vigor e fazer com que o seu sindicato seja forte e junto, tá junto no dia a dia do sindicato. Nós temos hoje uma convenção coletiva muito boa e nós temos orgulho de dizer que a unidade dos 17 sindicatos filiados à federação, junto com a federação, nós conseguimos coisas que hoje está aí na mídia. Você vê nos debates presidencial, o pessoal está falando, não, no meu governo, mulher não vai ganhar menos que homem. Pois eu posso dizer, na nossa categoria, desde sempre, mulher nunca ganhou menos que homem. O salário do homem e da mulher e todos os benefícios são exatamente iguais. E tem mais. O trabalhador lá de Marília, lá de Presidente Prudente, de Ribeirão Preto, da Baixada Santista, ele ganha exatamente igual o que ganha o trabalhador da Avenida Paulista, com todos os benefícios, ticket de refeição e no mesmo valor, cesta básica e na mesma quantidade, todos os benefícios que tem. Na nossa convenção coletiva, que é muito boa, repito, é extensiva a todo o estado de São Paulo. Então, por isso, os trabalhadores têm que vir para o sindicato, têm que se associar, participar do sindicato, porque imagina o trabalhador sozinho sentar na mesa junto com o patrão para negociar o salário dele. Que força o trabalhador tem sozinho para negociar os benefícios dele? Ele tem essas conquistas porque a federação, juntamente com o sindicato, conseguiram. Não é, o patrão não dá pela cor dos olhos. A cesta, o TIC, esses benefícios constam na convenção coletiva, não está na Constituição nem na CLT, é na convenção coletiva. Portanto, é conquista do sindicato e tem que ser valorizado e o trabalhador tem que vir para o sindicato, se associar e participar da vida do sindicato. Vanildo, você que também, além de dirigente lá do nosso sindicato de Ribeirão Preto e região, é também dirigente da FEPOS-Petro na área de Previdência Social. Qual que é a importância lá na ponta dos sindicatos de terem o guarda-chuva da federação, fazendo todo mundo decidir unido e brigar unido por mais direitos? Olha, a gente sempre teve cuidado e a participação junto com a federação, inclusive recomendado aqui pelo presidente, de estar representando os trabalhadores em seminários, em discussões referentes à saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, por isso, eu que faço parte da diretoria da federação, e eu sempre orientei e participo dessas discussões no sentido de, cada vez mais, buscar estar orientando os trabalhadores no sentido de cumprir as normas regulamentadoras da medicina do trabalho, principalmente com referência aos proprietários de postos de combustível. A gente sabe que tem alguns proprietários que às vezes nem uniforme IPIs oferece para o trabalhador. E isso é gravíssimo. Então, lá no sindicato, no estado de São Paulo, a gente procura discutir nos nossos encontros, né, nos seminários que a gente realizamos através da federação, todas essas discussões pertinentes à saúde e à segurança da medicina do trabalho. Então, eu faço
um acompanhamento sempre lá em Ribeirão Preto, através do nosso departamento jurídico, uma vez que eu sou responsável pelo departamento jurídico, os advogados muitas vezes eles nem acompanham a perícia no posto de combustível. Quem acompanha sou eu. Então, quando há uma ação trabalhista no sentido de buscar alguma indenização pertinente à saúde do trabalhador e da trabalhadora, eu faço parte desse trabalho. E eu acho que é muito importante a gente, como dirigente sindical, conhecer também essa parte da segurança que dá ao trabalhador. Porque muitas vezes a gente tem que explicar para o trabalhador as finalidades de cada lei. Hoje nós temos na Previdência Social a Lei 8080, da Previdência Social, que estabelece lá a representação do sindicato em buscar soluções, até mesmo denúncia, informações para o trabalhador, no sentido de que o trabalhador ele tem que ser protegido. Nós temos casos de trabalhadores na nossa região lá, que máquina amputou o braço do trabalhador. E foram ver por que estava acontecendo alguns acidentes nessa empresa. E, na verdade, a empresa, a máquina que estava com defeito, estava gasta e causava os acidentes. E isso, o acompanhamento foi através do CEREST, do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, onde foi lá e mandou retirar a máquina e penalizar a empresa pelas amputações que estavam ocorrendo dentro da empresa. Então, assim, é uma importante participação do sindicato hoje dentro desses tipos de comissões, dentro desses debates, através da Secretaria Municipal de Saúde, através do CEREST, através da CIST, que é a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, que eu participo em Ribeirão Preto. Então, acho que sim, a gente tem que estar preparado para qualquer hora, para qualquer momento, dar informações importantes na vida e na saúde do trabalhador. E é importante a gente citar, até porque o Vanildo está aqui, é o nosso secretário da Previdência, que o trabalhador de posto de gasolina, devido a ser um trabalho periculoso e insalubre, ele consegue aposentar aos 25 anos. Com 25 anos de trabalho e 53 de idade, ele consegue a aposentadoria proporcional lá, não direto no INSS, mas ele vem nos sindicatos, que nessa área também nós atuamos, vem no sindicato, o sindicato entra com os processos, nós temos aposentado muita gente com essa faixa de 25 anos de trabalho e 53 anos de idade. Então, veja como é importante o sindicato para o trabalhador. Nós atuamos em todas as áreas, na proteção à saúde, na questão previdenciária, nós temos uma área de lazer, que a gente também nos preocupamos com o lazer do trabalhador, colônia de férias, quase todos os sindicatos têm seu espaço lá, seu clubezinho de campo para que o trabalhador tenha seu lazer. Nós atuamos na área da saúde do trabalhador, mas também com exames médicos, na área de dentista, de oftalmologista. Então, tudo isso nossos sindicatos oferecem. Além da convenção coletiva, que é o objetivo principal do sindicato, que é conseguir melhorar a convenção coletiva para que o trabalhador tenha mais direito, mais salário, cesta básica, TIC, nós atuamos na prevenção da saúde, na própria saúde, através de médicos e dentistas que tem nos sindicatos, na área de lazer, na previdenciária. Então, veja só, o trabalhador tem que valorizar seu sindicato, tem que saber a importância que é o sindicato para a vida dele. E que sem o sindicato, ele estava, e principalmente depois dessa reforma trabalhista aí, que hoje o patrão pode ir quase tudo. Veja só, nós acabamos de assinar a convenção coletiva, mesmo com essa reforma ou deforma trabalhista aí, nós proibimos a terceirização no nosso setor por mais 2 anos. Isso o trabalhador tem que valorizar, tem que vir se associar e participar do sindicato por todas essas razões. E até por saber que sozinho não anda. O sindicato é importante não só para o trabalhador, para o Brasil. Segundo o DIEESE, quase 95% dos acordos coletivos firmados no Brasil tiveram aumento real. Você imagina isso, o que significa isso para a economia de um país? Mais de 95% das categorias têm aumento acima da inflação.
cada real que tiver acima da inflação para os trabalhadores, quanto significa no montante para o Brasil. Então, os sindicatos é importante para a democracia do Brasil, é importante para a economia do Brasil. Sem contar as assistências médicas que o governo não dá, que os sindicatos do Brasil dão. Se você for colocar em número, é um número assustador. Você não acredita a quantidade de assistência médica odontológica que o movimento sindical faz para os trabalhadores. Então, não dá para pensar um país que não tenha um sindicalismo forte, representativo e que proteja de verdade os trabalhadores. Então, o trabalhador tem que valorizar, os governantes têm que valorizar, porque o sindicalismo é importante para a nação. Menos de 1 minuto e meio para o nosso final, mas antes, Vanildo, muito obrigado pela presença. Uma saudação final, por favor. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse é o caminho do diálogo, o caminho de orientações aos nossos trabalhadores que ficam lá diretamente em contato com o inflamável e insalubre. Então é importante que a gente possa estar junto, unidos, em defesa dos direitos trabalhistas, inclusive dos direitos previdenciários e dos direitos da saúde ao trabalhador. Presidente Luiz Arraes, obrigado, viu? Nós agradecemos, ficamos felizes de participar do programa, poder passar para o trabalhador a importância do sindicato para a vida dele e a importância que é dele se prevenir dessa substância terrível que é o benzeno. Fica aqui o convite para que você, telespectador, fique ligadinho na campanha Benzeno Não é Flor que se Cheire. Mais informações, acesse o site da FEPOSPetro e também que você fique ligadinho na programação desta TV pública que distribui o nosso programa. Um forte abraço e até breve!